Bom, pessoal, vamos lá, vamos embora. Eu vou agora, eu mandei para vocês para o grupo do Zap duas fichas, que uma é sobre considerações sobre o crime de lavagem de dinheiro e seu bem jurídico tutelado, e o segundo é justamente a importância do compliance para a prevenção ao crime de lavagem de bens, direitos e valores, tá? Porque eu estava tentando abrir aqui para ler para vocês. Enfim, então vamos lá. Vocês podem perceber que ante esses dois envios desses dois trabalhos, tá bom? É interessante que vocês leiam, estudem. Realmente é muito interessante o artigo feito por ambos os autores. Vamos começar pelo primeiro, que é Considerações sobre o crime de lavagem de dinheiro e seu bem jurídico tutelado. Por que eu vou começar por esse? Porque aqui nessa ficha a gente vai ter uma ideia mais abrangente, uma introdução realmente do que é a lavagem de dinheiro. E existe uma discussão, tá, doutrinária acerca de qual é o bem jurídico a ser tutelado em relação ao crime de lavagem de dinheiro. Depois que a gente tiver uma ideia geral, uma noção mais aprofundada, digamos assim, desse crime, a gente vai falar sobre o compliance, que é um instituto novo e que poucas pessoas têm conhecimento. Então vamos iniciar aqui. Eu vou, como vocês sabem, eu vou ler alguns parágrafos e vou explicando, não vou saindo lendo tudo, até para não ficar cansativo. Bom, em relação ao crime de lavagem de dinheiro, nós eu preciso, na verdade, que vocês estejam, tá, com a lei aberta, que é justamente a 9.613 de 98. Essa lei é que trata justamente da questão do crime de lavagem de capitais. Lavagem de capitais ou lavagem de dinheiro é a mesma coisa, tá certo? Então são sinônimos. Estou aqui abrindo também a lei para que a gente possa estudar. Peço para que vocês abram. É importante ter ela aberta, porque eu vou estar sempre remetendo, voltando, indo para ela, para que a gente possa vislumbrar alguns artigos, né, de extrema importância. Então vamos lá. Vocês podem observar que logo no início desse artigo ela coloca, né, o professor Fenelon coloca: o objetivo deste artigo é analisar como o crime de lavagem de dinheiro pode ser interpretado de diferentes formas quando contrastamos as várias possibilidades de bens jurídicos a serem tutelados no ordenamento jurídico brasileiro. Quanto à questão aqui, a introdução, o direito penal vem sofrendo mudanças ao longo dos anos, o que tem influenciado discussões sobre os tipos penais do ordenamento jurídico. O crime de lavagem de capital, deixa eu baixar aqui, o crime de lavagem de dinheiro, apesar de não ser um delito novo, ainda traz certas incertezas que devem ser debatidas. Uma das argumentações mais relevantes é uma explicação do bem jurídico tutelado pela Lei 9.613 de 98, justamente a lei que vai dispor sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Pessoal, presta atenção. Ela vai dispor sobre a lavagem, ocultação de bens, direitos e valores. E aí a doutrina chama de uma forma de capitais, dinheiro, tá? Então, essa lei ela tem o objetivo de trazer também a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nessa lei. Essa lei, gente, ela também vai criar um conselho de controle de atividades financeiras. Como é o nome desse conselho? Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o famoso COAF. Então, gente, essa lei ela é de 98, porém houveram várias alterações no ano de 2012, e por isso que é de extrema importância que vocês estejam com essa lei. Se vocês quiserem estudar sobre essa lei em qualquer dissertação do mestrado, tese de doutorado, quiserem estudar um artigo, ou se vocês tiverem interesse de escrever um artigo referente a esse tema, sempre peguem documentos, informações depois de 2012, porque foi justamente o momento em que houve, né, essa alteração. A lei que alterou a lei que alterou
A legislação referente à lavagem de capitais é justamente a Lei 12.683 de 2012. Então, é importante que vocês estejam cientes dessa mudança, que é relativamente novo para o direito, novo, 8 anos, né? É novo. Então, é importante ter essa situação, essa novidade em mente. Em relação à questão daquele conselho que eu falei para vocês, que é o COAF, que é o conselho que controla essas atividades financeiras, houve uma modificação no artigo 14, justamente através de uma medida provisória 886 de 2019. Então, em 2019, veio uma medida provisória em que fez essa breve alteração em relação ao artigo 14, que a gente vai estudar daqui a pouco. Lembrando que essa legislação, que é de 98, o presidente na época era Fernando Henrique Cardoso, né, o famoso FHC. Bom, vamos... eu peço para que vocês deixem a ficha também, né, a lei aberta, para que a gente sempre fique voltando, indo para ela. Bom, voltando ao artigo, no segundo parágrafo menciona: nessa linha baseia-se o presente artigo, que demonstra inicialmente a forma como o crime de lavagem evoluiu ao longo dos anos, a evolução dos acordos internacionais sobre o tema e quais países foram protagonistas no desenvolvimento do combate e ações de repressão à lavagem de capitais. É importante que vocês tenham em mente de que essa questão da lavagem de capitais, ela teve muito, realmente, origem em relação ao crime do narcotráfico, né? Em relação à questão dos crimes de tráfico de drogas, tá? Então, realmente, ela tem uma origem, ela apesar de ter uma origem histórica, de se remontar ao século XVII, exatamente, gente, século XVII, na Inglaterra, porque lá naquela época tinha uma crescente prática de crime de pirataria nas embarcações. E aí o nome lavagem de dinheiro somente surgiu, tá? Quando aquele famoso mafioso Al Capone adquiriu várias lavanderias nos anos 20 em Chicago, né? Por quê? Porque ele aplicava, dissimulava a origem do seu vultoso capital, que era ilícito. Ele adquiria aquele capital, adquiria através de crimes de contrabando, extorsão. Então, assim, ele adquiria aquele dinheiro de forma ilícita e aplicava, dissimulava, né, trazendo a ideia de que aquele dinheiro era lícito. Então, isso aí foi nos anos 20, em Chicago, né? Então, todo mundo sabe essa história do Al Capone. Então, gente, o crime de lavagem de dinheiro, de fato, ele ganhou uma maior notoriedade a partir de uma convenção da ONU, justamente contra o tráfico ilícito de drogas, de entorpecente e de substâncias psicotrópicas, né? Bom, quando foi isso? Veja, foi justamente na Convenção de Viena de 1988. Então, percebam, tá? Essa questão aqui, gente, 1988, você pode perceber que eu já falei aqui de que no século XVII, na Inglaterra, já se falava, né, dessas lavagens de capitais, né, como eu falei, em relação à questão do crime de pirataria nas embarcações. Logo depois eu mencionei aqui que nos anos 20, em Chicago, com o famoso Al Capone, que ele adquiriu vários, enfim, um vultoso capital que era proveniente dos crimes que praticava. Crime de contrabando, extorsão, sequestro, enfim, entre outros, tá? Mas, para que vocês possam entender o contexto, digamos assim, com maior incidência aqui no nosso país, realmente, vamos dizer que o crime de lavagem ele ganhou uma notoriedade muito maior a partir da Convenção da ONU, que foi justamente a Convenção de Viena em 1988, e foi para combater o tráfico de drogas, tá certo? Então, é importante que o Brasil, ele passou a ser signatário dessas convenções. Então, vamos aqui, eu vou voltar à leitura e eu preciso que vocês leiam juntamente comigo o próximo parágrafo que diz: mencionaremos também
quais as legislações se tornaram referência, especialmente no âmbito internacional, e acabaram por influenciar diretamente a política criminal brasileira. Então, é importante mencionar de que nessa linha, esse artigo, ele traz inicialmente a maneira como o crime de lavagem ele se evoluiu ao longo do tempo, ao longo dos anos, e quais foram os acordos internacionais que foram extremamente importantes, inclusive para o combate, né, desse desenvolvimento, né, e ações de repressão a lavagens de capitais. Então, é importante mencionar justamente essa situação. Só um momento. Pronto, pessoal. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Mais embaixo tem, abordaremos também as características do crime de lavagem, de modo a demonstrar como ela ocorre, sua relação com o crime antecedente, sua divisão trifásica e o momento em que a conduta é considerada consumada. E aí vai ter diferentes interpretações no momento da consumação desse crime. E isso vai ter uma influência direta, tanto na forma de persecução, no meio de execução, em relação desse crime com o crime antecedente. Então, percebam de que a lavagem de capital, ela existe, mas ela só pode existir se existir um crime anterior. Então, é como se fosse um crime subsequente, tá? É como se fosse, não. Na verdade, ela é um crime subsequente, ok? E aí, no item 2, fala sobre a origem e a evolução legislativa do crime de lavagem de capital, lavagem de dinheiro. Já mencionei de que, realmente, essa nossa legislação ela é de 98, mas foi em 2012 que houve essa reforma, houve essa modificação, ok? Então, voltando aqui, tem o crime de lavagem de dinheiro, ganhado atenção especial, tanto das autoridades que atuam em seu combate, quanto da sociedade que cada vez mais se interessa pelos assuntos estampados nas páginas dos jornais do nosso dia a dia. E aí a gente pode lembrar da questão do mensalão, a Lava Jato, que ocupou por muito tempo e ainda hoje ainda é bem mencionado em relação ao nosso jornal, né, as páginas policiais. Inicialmente ligado unicamente ao narcotráfico e à atuação das máfias, hoje a lavagem de dinheiro ganhou espaço entre os crimes do colarinho branco como meio de esconder a origem lícita de valores recebidos, seja no âmbito da administração pública, seja na ainda não tipificada corrupção privada. Porque o que é que acontece? A gente sabe que essa questão da lavagem de capital, ela teve basicamente uma grande força... Pode abrir. Uma grande força justamente nessa questão do narcotráfico e na atuação dessas máfias. Hoje, a lavagem de capital, ela vai muito além. Ela passa a ter um espaço também, e tanto que a gente chama dos crimes de colarinho branco. E aí, qual é o objetivo? É esconder a origem ilícita daquele dinheiro recebido, né, que foi proveniente de crimes, na maioria, em suas origens, do tráfico de drogas, né? E também no âmbito da administração pública e também na questão da corrupção privada, que apesar de existir, a gente sabe que existe a corrupção dentro das empresas privadas, né? Não tem uma tipificação ainda legal. Então é necessário que a gente retorne um pouco na história para que a gente possa entender a origem e os desdobramentos desse tipo penal e seus efeitos no Brasil. Então vamos fazer uma viagem aqui no tempo e vamos fazer uma viagem em alguns países também, para que a gente possa entender a forma como foi criminalizado esse crime. Então, um dos primeiros países a criminalizar a lavagem de dinheiro foi a Itália, através do artigo 68 do seu Código Penal, que tinha o objetivo de coibir a substituição de dinheiro ou valores provenientes de roubo qualificado, extorsão qualificada ou sequestro de pessoas com o fim de extorsão.
em resposta à atuação do movimento das Brigadas Vermelhas de 1978. Então, era um movimento que ocorreu em 78, chamado Brigadas Vermelhas, e que o objetivo, quando o Código Penal da Itália houve esse novo tipo penal, era justamente para evitar, para proibir a substituição desse dinheiro, daquilo que fosse arrecadado proveniente do roubo ou de uma extorsão, enfim, de um sequestro, tá? E que esse dinheiro fosse liberado de uma forma lícita, quando na verdade a origem era ilícita, né? Então, outro país que acabou também obrigado a atuar de maneira incisiva contra o branqueamento de capitais foram os Estados Unidos. E aí esse movimento, isso aí já foi mencionado, eu já falei um pouco logo no início da aula, que ele se iniciou na década de 1920, quando Al Capone fez fortuna no controle do crime organizado na cidade de Chicago, utilizando-se de lavanderias para mascarar a origem ilícita de seus lucros. Inicialmente alimentados pela comercialização de bebidas alcoólicas, após a proibição de sua comercialização durante um período conhecido como Lei Seca. Então ele realmente demonstrava trabalhar com algo lícito quando ele mascarava a origem ilícita de seus lucros, né? E cadê? Deixa eu descer aqui só um pouquinho, porque houve uma desconfiguração. Então, a comunidade internacional é através da criação de padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação, descrito detalhadamente em suas 40 recomendações. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Aqui, gente, é porque realmente está desconfigurado aqui para mim. Deixa eu reler essa parte aqui, ó, que ficou faltando. Então, no âmbito internacional, a criminalização ocorreu somente em 1988, através da Convenção de Viena da ONU, que trouxe a previsão do crime de lavagem de dinheiro como crime posterior ao tráfico internacional de drogas. Então, foi o que eu mencionei logo no começo da aula, tá? Em relação àquela notoriedade internacional, a criminalização ela realmente se deu em 88, que foi através daquela convenção da ONU, que é a Convenção de Viena, e que tinha o objetivo de buscar o combate, né, e realmente a criminalização daquele crime de lavagem de capital que funcionava como um crime posterior ao tráfico de drogas. Deixa eu só aqui ajeitar aqui, gente, porque está desconfigurado aqui, realmente, o meu material. Pronto. E aí, pessoal, deixa eu ver aqui, pronto. Então, o importante foi justamente, no âmbito internacional, essa observação em relação à Convenção de Viena. No próximo parágrafo foi, em 1988, foi instituído o Grupo de Ação Financeira, GAF, que é uma organização intergovernamental cujo propósito é desenvolver e promover políticas nacionais e internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Então percebam que em 88 foi essa questão da Convenção de Viena e que ela foi criada, digamos assim, trazendo a ideia de que a lavagem de dinheiro ela existia como crime posterior ao tráfico de drogas. Só que em 89 foi criado um grupo chamado Grupo GAF, que é um grupo de ação financeira, é uma organização intergovernamental que tinha como objetivo de desenvolver e promover políticas nacionais e internacionais para combater o crime de lavagem de dinheiro e também era para combater o financiamento do terrorismo. Então, a forma que a GAF, né, que é esse grupo de ação financeira, ele foi criado, era para incentivar tanto a comunidade interna como internacional, e aí, através de criação de padrões internacionais, eles criavam padrões internacionais para combater tanto o terrorismo, quanto também essa questão da lavagem de dinheiro. E lá, eles tinham 40 recomendações. Eram descritas 40 recomendações. É a parte que eu estava falando da recomendação. Tá? Então, além da Convenção de Viena,
e dessas 40 recomendações do GAF, existiam ainda 2 tratados bem importantes que regulamentavam tanto a prevenção quanto a punição do crime de lavagem de capital. Então, preste atenção. Além da Convenção de Viena, que foi em 88, além das recomendações do GAF, que foi em 89, nós ainda tivemos 2 tratados bem importantes que regulava e prevenia e ainda punia o crime de lavagem de dinheiro. Bom, quais são esses 2 tratados bem importantes? Aqui abaixo tem aqui na ficha o Tratado de Palermo. O Tratado de Palermo faz referência à criminalização do branqueamento de capitais e apresentou novos tipos penais que pudessem ser admitidos como crimes antecedentes, que até o Tratado de Viena estava limitado ao tráfico de drogas. O que é que acontece? Esse Tratado de Palermo, ele veio a ampliar, digamos assim, aquilo que se entendia por lavagem de capital, porque até então lavagem de capital só estava limitado ao tráfico de drogas. Já o Tratado de Palermo, ele faz uma criminalização muito mais ampla, abrangendo novos tipos penais. Porém, a verdadeira referência em termos de legislação internacional sobre o tema ora abordado é a Convenção de Mérida. Então vamos lá, essa Convenção de Mérida que foi ratificada pela ONU em 2003. Qual era o principal tema? Era justamente a cooperação internacional contra a corrupção e traz em seu texto artigo que versa exclusivamente sobre a lavagem de dinheiro, deferindo-o como crime autônomo. O que é que acontece? Até então, o crime de lavagem de dinheiro, ele sempre era visto como uma subsequência do tráfico de drogas. Ele vinha depois do tráfico de drogas. O Tratado de Palermo, ele veio ampliar, trazer novos tipos penais que pudessem ser admitidos como crimes anteriores à lavagem de dinheiro. E aí, depois do Tratado de Palermo, veio um novo tratado, uma nova convenção, que é a de Mérida, que foi ratificada pela ONU em 2003, e que ele tinha o objetivo de trazer um combate de forma geral à corrupção, e traz no seu texto também a questão da lavagem de dinheiro, definindo a lavagem agora não como um crime subsequente, um crime que está dependendo de outro, mas não, um crime completamente autônomo. E aí o Brasil, além de ser signatário de todas essas convenções, promulgou também lá em março de 1998 a famosa lei, que é justamente a lei que eu disse desde o começo, abram a lei, que é a 9.613 de 98. Então o Brasil é signatário de várias convenções, essas que a gente mencionou acima, e promulgou em 3 de março de 98 a Lei 9.613. Essa lei, pessoal, ela para fins inclusive de concurso, quem está estudando aí também para OAB, concurso para promotoria, AGU, enfim, defensoria pública, juiz, enfim, e todas as polícias, né? Principalmente a questão delegado, enfim. O que você tem que ter em mente? Essa lei, ela está muito forte em todas essas provas de concurso. Até porque a nossa vida, o nosso cotidiano que a gente vem passando ao longo dos anos dentro do nosso país, no Brasil. A questão da corrupção é algo muito forte, a questão da lavagem de dinheiro, o tráfico de drogas ainda é um dos crimes mais preocupantes no nosso país, porque é através do tráfico que muitos outros acontecem, ok? Então é importante que vocês tenham essa lei em foco. Então, veja, essa lei ela vai dispor sobre os crimes de lavagem, e não só lavagem, como também ocultação de bens, direitos e valores. E ainda vai tratar de como deve ser utilizado o sistema financeiro. Então, em 9 de julho de 2012, foi o que eu falei, foi publicada legislação que alterou a antecessora, com o intuito de tornar mais eficiente as formas de combate aos crimes dessa natureza. Ou seja, a nossa lei, em relação à lavagem de capitais e ocultação
de Bens, Direitos e Valores, ela é de 98, porém nós tivemos mudança, reforma em 2012 e com o objetivo, obviamente, de tornar muito mais eficiente as formas de combater esses crimes. Então, atualmente, a legislação ela vai buscar reprimir o crime de lavagem de dinheiro e vem se multiplicando e se atualizando. Vários países têm desenvolvido métodos eficientes de prevenção e combate ao branqueamento de capitais. O branqueamento de capitais é a lavagem de capitais, tá? Então, há um esforço mundial para coibir esses crimes que são financiados, né, os crimes financiados por esta prática e preservar o seu sistema financeiro. Então, assim, gente, essa lei, ela é a nossa lei de 98, que foi alterada em 2012, ela tem o objetivo de tipificar o crime, criminalizar aquela conduta e fazer aquele infrator realmente, né, que ele seja condenado ante a prática do crime. Só que ela vai muito além. Essa lei ela não serve só para punir, ela serve justamente para prevenir e trazer também a forma de como deve ser utilizado o sistema financeiro. Ela tem o objetivo de preservar o sistema financeiro. No item 3 da ficha tem o seguinte: o crime de lavagem de dinheiro. Bom, a tipificação penal do crime de lavagem está lá no artigo 1º, na Lei 9.613 de 98. Então, vamos para a lei, o artigo 1º. Está mencionado na ficha, mas vamos lá. Diz o seguinte: veja que o capítulo 1º da lei trata dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Artigo 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Perceba que ele coloca de forma genérica, infração penal. Então, não é mais só lavagem de dinheiro vai existir quando há o tráfico de drogas. Não, isso já está, né, ultrapassado. Veja que o artigo 1º, ele traz que é qualquer infração penal. Então, se eu vou ocultar, se eu dissimulo aquela origem daquele dinheiro, tá? Ou de qualquer valor, e que foi conseguido proveniente do crime, nós estamos diante do crime de lavagem de capital. Qual é a pena para esse crime? Reclusão de 3 a 10 anos e multa. Então perceba que não estamos falando de detenção, estamos falando de reclusão. A reclusão ela pode ser regime fechado, semiaberto e aberto. E aí, a pena mínima 3, a máxima 10. E lembra que quando a pena ela é de reclusão e multa, nós estamos diante de uma pena cumulativa. Não é reclusão ou multa, é reclusão e multa. Esse e tem a função de mais, né, de somar. Então, nós estamos diante de um crime com pena cumulativa. Se vocês perceberem, em outras palavras, volta para a ficha, é o conjunto de operações comerciais ou financeiras que tentam ocultar o caráter ilícito de bens, direitos ou valores conseguidos através do cometimento de crimes, reinserindo-os no mercado de forma a parecer que sejam advindos de atividade ilícita. Então, gente, como é que ocorre? Eu vou ocultar um dinheiro que eu consegui através do crime, só que eu vou maquiar e vou tentar demonstrar que ele adveio de uma origem lícita. Então, nada mais é do que operações que podem ser as operações comerciais e financeiras, que vai tentar ocultar o caráter ilícito. Eu consegui aquele dinheiro através do cometimento de um crime, mas eu vou ocultar essa origem ilícita e vou tentar maquiar, trazer a ideia de que eu consegui de forma lícita. Vou inclusive pegar esse dinheiro e vou reinserir no mercado de forma que pareça, né, que tenham sido conseguidos através de uma atividade lícita. Então, continua. As formas de se mascarar uma operação que visa o embranquecimento de valores são diversas.
Entretanto, segundo Gaff, esse processo ocorre, em regra, em 3 fases descritas por Bottoni e Bandarol. Vamos ver quais são as fases em que vai mascarar essa operação que ela é ilícita, mas para trazer a ideia de licitude. Então, segundo Gaff, tá? Ele tem 3 fases. A primeira fase de lavagem de dinheiro é a ocultação, que a gente chama de placement, colocação ou conversão. Então, essa ocultação trata-se do movimento inicial para distanciar o valor de sua origem criminosa com a alteração qualitativa dos bens, seu afastamento do local da prática da infração antecedente ou outras condutas similares. É a fase de maior proximidade entre o produto da lavagem e a infração penal que se origina. São exemplos da ocultação o depósito ou movimentação dos valores obtidos pela prática criminosa em fragmentos, em pequenas quantias, que não chamem a atenção das autoridades públicas. A conversão dos bens ilícitos em moeda estrangeira, seu depósito em contas de terceiros, que são os laranjas, a transferência do capital sujo para fora do país, para contas, empresas ou estruturas nas quais o titular dos bens não seja identificado para posterior reciclagem. Então, como é que é essa questão dessa ocultação? Bom, essa primeira fase, que a gente chama de ocultação, é aquele justamente em que eu peguei o dinheiro proveniente do crime e, veja, preste atenção, entre o crime, vamos lá, eu cometi o tráfico de drogas. Então, do tráfico de drogas para a ocultação, veja que a ocultação, que é a primeira fase, ela é a primeira fase, é o momento, a ocultação é o momento mais próximo daquela infração penal que foi originada, que aqui eu estou falando do exemplo do tráfico de drogas. Então, como é que eu vou ocultar esse valor, esse dinheiro recebido de forma ilícita, proveniente do tráfico? Veja, eu posso depositar aquele dinheiro em conta de terceiros para poder disfarçar, né, que a gente chama de conta dos laranjas. Eu posso pegar esse capital, esse dinheiro sujo, digamos assim, e colocar em uma conta no exterior, que isso ocorre muito, né? Ou conta de empresas para poder disfarçar mais ainda, né? Mostrar que o titular é até outra pessoa, enfim, para posterior reciclagem, ou seja, para que depois eu possa buscar aquele dinheiro, tá? Ou seja, são situações em que vai fazer com que não chame tanto a atenção das autoridades públicas. Então, a ocultação nada mais é do que esconder inicialmente, de forma primária, a origem ilícita daquele crime. Bom, a etapa... Obrigada. A etapa seguinte é o mascaramento ou dissimulação do capital, que é o famoso layering. Então, como é que ocorre esse mascaramento ou dissimulação do capital? Bom, ele é caracterizado pelo uso de transações comerciais ou financeiras posteriores à ocultação. Então, veja, passou a ocultação, tu escondeu, como é que tu vai fazer agora a dissimulação desse capital, que é esse mascaramento? Porque você precisa manter aquilo que está escondido, né? Então, esse mascaramento é caracterizado por uso de transações comerciais ou financeiras. Depois, lógico, da ocultação, que, pelo número ou qualidade, contribuem para afastar os valores de sua origem ilícita. Em geral, são efetuadas diversas operações em instituições financeiras ou não, bancárias, mobiliárias, situadas em países distintos, muitos dos quais caracterizados como paraísos fiscais, que dificultam o rastreamento dos bens. São exemplos de dissimulação: o envio do dinheiro já convertido em moeda estrangeira para o exterior, via cabo, para a conta de terceiros, ou de empresa das quais o agente não seja beneficiário ostensivo. Ou o repasse dos valores convertidos em cheques de viagem ao portador com troca em outro país, as transferências eletrônicas não oficiais, dentre tantas outras.
E, por fim, a integração se caracteriza pelo ato final da lavagem. Então, a terceira fase é justamente o ato final dessa lavagem, que é como a introdução dos valores na economia formal com aparência de licitude. Então, a terceira fase é quando você pega aquele dinheiro, volta, coloca de novo para a economia, para rodar, enfim, trazendo a ideia de que aquele dinheiro ele proveio de forma lícita. Então, os ativos de origem criminosa, já misturados a valores obtidos em atividades legítimas e lavados, nas complexas operações de dissimulação, são reciclados em simulações de negócios lícitos, como transações de importação, exportação simulada, com preços excedentes ou subfaturados, compra e venda de imóveis com valores diferentes daqueles de mercado, ou empréstimo de regresso, o pagamento de protesto de dívida simulada via cartório, entre outras práticas. Então, através desses caminhos, compra e venda de imóveis, enfim, eles tentam trazer, o que acontece, gente? Como aquela conta, ela vai ter valor lícito e valor ilícito. Então, eles já são misturados, Aqueles valores ilícitos obtidos através do tráfico de drogas, por exemplo, eles são misturados aos valores obtidos de formas lícitas. Então, ocorre depois dessa dissimulação, tá? Então, ele vai ser reciclado em simulações de negócios lícitos. Então, como, por exemplo, transações de importação e exportação, tá? Então, realmente dificulta até na investigação de tentar entender qual é aquele dinheiro, por exemplo, qual é o que proveio de origem lícita ou ilícita. Então, uma vez esclarecido e exemplificado o funcionamento de uma movimentação completa e muito bem sucedida de lavagem de dinheiro, é importante ressaltar que o exaurimento dessa conduta não é necessário para o seu enquadramento total no tipo penal. Ou seja, veja, a partir do momento em que eu recebo aquele dinheiro proveniente do crime e já estou, digamos, executando, transformando ele, trazendo, maquiando a de que ele veio proveio de forma lícita, aquilo já se consumou. Só que aqui está muito bem dito que essa movimentação, veja, uma vez esclarecido e exemplificado o funcionamento de uma movimentação completa e bem-sucedida de lavagem de dinheiro, veja só, é importante ressaltar que o exaurimento dessa conduta não é necessário para o seu enquadramento total. Ou seja, alcançados os objetivos da primeira fase, de que trata a simples ocultação, o delito já se encontra consumado, mesmo que as outras duas fases nem sequer tenham se iniciado. Veja, o GAF ele traz a ideia de que a lavagem de capital ela tem 3 fases, que a gente viu, que é justamente a ocultação, a dissimulação e, por fim, é a etapa de integração. Como assim integração? É aquela etapa em que o dinheiro é misturado com o dinheiro ilícito, é misturado com o dinheiro lícito e traz aquela ideia, aquela aparência de que tudo ali está dentro da licitude. Então, os ativos de origem criminosa são misturados a valores obtidos de atividade lícitas e são lavados, nessas operações. Por isso que a gente chama de lavagem de dinheiro. Aquele dinheiro ilícito, ele é lavado, digamos assim, mascarando, trazendo a aparência de total licitude. Então, o que acontece é que, apesar de nós termos 3 fases, se a pessoa cometeu apenas a primeira, ou seja, ela apenas ocultou aquele depósito, aquela movimentação de valores obtidos pela prática do crime, já configurou o crime de lavagem de dinheiro. Não precisa ter a primeira, segunda, terceira fase para que a gente possa entender que o crime foi consumado. O delito ele já se consuma mesmo que as outras 2 fases nem sequer tenham começado. Continuando aqui a leitura. Então, o próprio artigo 1º da lei autoriza entendimento nesse sentido, exatamente por ter conceituado como branqueamento de capitais o ato
ou conjunto de atos praticado pelo agente com a finalidade de dar a impressão de lícito bens ou valores de origem verdadeiramente ilícita. Então, a conclusão do processo trifásico, portanto, não é obrigatória no Brasil. Percebam que existe esse sistema, esse processo trifásico de ocultação, dissimulação e integração. Ocultação, dissimulação e integração. Porém, para o Brasil, a própria lei de 98, no seu artigo 1º, ele autoriza que tenha-se o entendimento de que, para que haja o branqueamento de capitais, ou seja, o crime de lavagem de capitais, não é necessário que haja a conclusão desse processo trifásico. O indivíduo que ele apenas oculta aquele dinheiro proveniente do crime, aquele dinheiro de origem ilícita, ele já está praticando o crime de lavagem de capital. Então, exatamente por não haver essa obrigatoriedade, a modalidade tentada também será definida a partir dos acontecimentos da primeira fase, desde que por vontade alheia à do agente seja impedida a ocultação. Então, veja só, apesar do processo ele ser trifásico, né? Primeiro a pessoa oculta, depois dissimula, depois integra. Então, apesar desse sistema trifásico, no Brasil, de acordo com o artigo 1º da nossa lei de 98, autoriza a ideia de que, para que haja o branqueamento de capitais, é necessário primeiro somente a ocultação. Então, pode se perguntar, então caberia o crime tentado de lavagem de capital? Sim, cabe. E a modalidade tentada, ela tem que ser bem definida dentro do acontecimento da primeira fase. No momento em que eu estou ocultando, veja que o verbo está no gerúndio, estou ocultando por uma circunstância alheia à minha vontade, eu sou impedida de ocultar. Então, no momento que eu estou ocultando, alguém me impede e aquilo ali deixa de ser um crime consumado de lavagem de capital e passa a ser um crime tentado. Então, a tentativa do crime de lavagem de capital é possível? Sim, dentro da primeira fase daquele processo trifásico fornecido segundo o GAF, tá certo? E aí, vamos continuando aqui. Além disso, é imprescindível que o dolo seja específico, não seja punível, como lavagem de dinheiro, aquele que tiver conduta culposa. Há que existir vontade em dissimular a origem do provento, e não somente o ato de guardar a quantia adquirida por meio ilícito, por exemplo. Então, outro ponto importante, inclusive para fins de OAB, fins de concurso, é de que o crime de lavagem de capital, além de ser um crime que cabe à modalidade tentada, ele é um crime doloso. Não existe a modalidade culposa. Não há a possibilidade de punir uma pessoa que faz a lavagem de capital por imprudência, negligência ou imperícia. Isso não existe, não tem previsão na nossa legislação. Então, se uma pessoa for punida por lavagem de capital, necessariamente tem que ser com dolo, ou seja, com intenção específica de lavar aquele dinheiro. Então, o crime de lavagem de dinheiro ele deve ser considerado como um crime posterior, provocado por um crime anterior que possibilitou sua existência. Não é possível haver lavagem de dinheiro sem que ocorra qualquer outro crime anterior. Então, gente, apesar do crime de lavagem de dinheiro ele ser um crime autônomo, no sentido de ter uma lei própria, nas circunstâncias, no mundo dos fatos, ela só pode existir se houver um crime anterior. Então, houve uma extorsão mediante sequestro, e aí veio posteriormente a lavagem de dinheiro. Houve o crime de tráfico de drogas, e aí posteriormente pode haver o crime de lavagem de dinheiro. Houve o crime de tráfico de seres humanos, tráfico de armas, então posteriormente pode haver lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro não pode existir se não houver um crime antecedente.
Então, essa característica do crime de branqueamento acaba por colocá-lo em uma relação de dependência com o crime que tenha gerado os proveitos, que virão a ser a origem da lavagem, de forma a ser necessária uma observação, mesmo que primária, ao crime antecedente para sua persecução. E aí vocês podem perceber que, voltando para o artigo 1º da nossa lei de 98, vejam que tinham 8 incisos, todos revogados pela lei de 2012. Se você for no parágrafo 1º, ele coloca que incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração, primeiro, converte em ativos lícitos, segundo, os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere. Inciso 3º, importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. Então, o parágrafo 1º traz ideias equiparadas ao caput deste artigo, ou seja, aquele que converte aquele dinheiro ilícito em ativo lícito, aquele que vai adquirir, receber, trocar, transferir, importar, exportar, enfim, vai ter como pena reclusão de 3 a 10 anos e multa. E vai incorrer também ainda na mesma pena, segundo o parágrafo 2º, aquela pessoa que utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes de infração. Então, se eu vou utilizar dentro de uma operação financeira um valor, um bem, enfim, que eu sei que veio proveniente do crime, ainda que também é tido como crime de lavagem de dinheiro. E o inciso 2º diz que participa de grupo, associação ou escritório, tendo conhecimento de que sua atividade principal secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta lei. Então, aquele que vai participar numa associação, é uma espécie de associação criminosa, né? De uma organização criminosa. Então, aquele que participa desse grupo com o objetivo, seja principal ou secundário, tenha como sua atividade principal ou secundária, mas que é dirigida à prática de qualquer crime previsto nesta lei, também vai incorrer na pena de 3 a 10 anos, tá bom? O parágrafo 3º, ele diz o seguinte, ó, a tentativa é punida nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal. Então, o parágrafo 3º está só reprisando, dizendo, olha, cabe tentativa. A tentativa, ela é possível, tá? E aí remete que a gente vá no Código Penal, no artigo 14, é justamente como explica, né, como ocorre a tentativa. E obviamente que quando iniciada a execução, se ela não se consuma por uma circunstância alheia à vontade do agente, nós estamos diante de um crime tentado e que, em regra, pune-se com pena correspondente ao crime consumado, mas desde que haja diminuição de uma pena de 1/3 a 2/3. Então, aquele que pratica um crime tentado, a ideia, a regra geral, é de que haja a diminuição da pena de 1 a 2/3. E aí, qual é, professora? É de 1/3 a 2/3? Como é? O juiz, no caso concreto, verificando a forma em que ocorreu essa tentativa, quanto mais perto, ok, o crime foi tentado, mas quanto mais perto da consumação, menor vai ser a redução, tá? Então, a tentativa, obviamente, tem essa diminuição de 1 a 2/3 e o juiz, no caso concreto, observando as circunstâncias de como se deu aquela tentativa, ele vai arbitrar, né, esse quantum, essa fração em relação à pena. E aí, voltando aqui à lei, que a gente está no Código Penal, porque nós fomos remetidos ao Código Penal. O parágrafo 3º mandou a gente ir para o Código Penal. Lembra que a tentativa é um instituto em que a redução é uma causa de diminuição de pena de 1/3 a 2/3. Porém, o parágrafo 4º da lei, ela traz a ideia de causas de aumento. E como é que vai ocorrer? A pena será aumentada de 1 a 2/3
Terços, se os crimes definidos nesta lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Então, veja, quando o crime é cometido de forma reiterada, a prática é costumeira ou é feito por uma organização criminosa, tá? A gente vai ter uma causa de aumento de pena de 1/3 a 2/3. O parágrafo 5º, ele fala que a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3 e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo por pena restritiva de direito, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos seus autores, coautor ou partícipe ou localização dos bens, direitos ou valores objetos do crime. Então, o que acontece? É como se fosse aquela espécie da colaboração premiada. Eu vou colaborar ao juiz, eu vou colaborar à polícia, ao Ministério Público, enfim, à Justiça, e eu vou ter como um prêmio a redução de 1 a 2/3 naquela pena, que será cumprida em regimes aberto ou semiaberto. O juiz ele pode deixar de aplicar a pena, no caso, substituindo qualquer momento por qualquer pena restritiva de direito. Então, aquela PPL, que é a pena privativa de liberdade, pode ser substituída por PRD, que é a pena restritiva de direito. Agora, obviamente, desde que o autor ou o coautor partícipe colabore de forma espontânea, tá? Com as autoridades e que ele preste esclarecimentos que, gente, tem que prestar esclarecimento que conduzam à verdade dos fatos, que ajudem realmente na apuração do crime, para que possa identificar quem são os autores e até mesmo, né, ou até mesmo a localização dos bens, direitos e valores que são objetos do crime. No parágrafo 6º diz que, para a apuração do crime de que trata este artigo, admite-se a utilização da ação controlada e de infiltração de agentes. Então, a ação controlada e infiltração de agentes são as formas em que, por exemplo, a polícia ela pode fazer para que possa investigar e trazer de forma muito mais aprofundada para tentar entender, por exemplo, organização criminosa. Então, a infiltração, se você perguntar, poxa, mas o que é, em que consiste a ação controlada? Então, eu vou aqui mencionar aqui para vocês essa questão dessa ação controlada. Deixa eu abrir aqui, pronto. Bom, o que é essa ação controlada? Nada mais é do que uma atuação retardada da autoridade responsável. É possível? Sim, é possível. Então, se uma autoridade, seja ela policial ou administrativa, constatar que existe uma infração penal em curso, gente, ela tem que tomar as providências necessárias para que essa prática cesse imediatamente, devendo até mesmo realizar a prisão da pessoa que está, por exemplo, em flagrante delito. Só que a experiência demonstrou que em algumas situações é muito mais interessante, e aí, gente, sob o ponto de vista da investigação, que a autoridade aguarde um pouco antes de intervir imediatamente, ou seja, antes de prender, por exemplo, aquele que está praticando o crime. Isso ocorre porque, em determinadas situações, se a autoridade esperar mais um pouco, ou seja, gente, retardando, por exemplo, o flagrante, ela poderá descobrir outras pessoas envolvidas na prática do crime. Ela pode, por exemplo, reunir mais provas, pode conseguir, inclusive, recuperar o produto ou proveito do crime, ou seja, ela pode obter maiores vantagens para a ação, para aquela persecução penal. Então, a atuação retardada, por exemplo, de um policial é possível. Gente, ele está sendo, digamos assim, negligente? Não, gente. A atuação retardada, ela pode ocorrer como uma forma de trazer mais informações para aquela investigação. Então, sob o ponto de vista da própria investigação,
A autoridade, ela perfeitamente pode aguardar um pouco antes de intervir. Ela pode esperar um pouco mais, porque com essa espera poderá, por exemplo, descobrir outras pessoas que estão envolvidas. Ela vai poder reunir provas muito mais robustas e conseguir recuperar até mesmo aquele produto ou proveito do crime, obtendo, inclusive, muito mais vantagem, né? Então, é o exemplo que a gente traz muito na nossa prática, nosso convívio, é o exemplo típico que é aplicado essa técnica na investigação ao caso de tráfico de drogas. Então, vamos lá. Imagina que a polícia descobre que determinado passageiro irá embarcar uma grande quantidade de droga em um barco que vai para um estado aqui, de um estado para o outro. Então, vamos lá. Do estado de Pernambuco para o estado da Bahia. Vamos imaginar que dentro daquela embarcação tem uma grande quantidade de droga. Veja, a polícia, ela poderia prender o traficante no momento em que ele está embarcando o entorpecente, ou até mesmo durante o transporte, certo? Só que, veja só, é muito mais conveniente para a investigação que a autoridade policial aguarde até que o agente chegue lá no destino, chegue lá na Bahia. Desse modo, veja, o agente ele chega ao seu destino, onde a polícia, por exemplo, poderá descobrir e prender também o destinatário da droga. Então, veja só, ao invés de eu prender uma só pessoa, eu posso conseguir prender duas. Isso é o chamado ação controlada. É quando a polícia, isso é totalmente perfeito, possível e bem adequado, é quando a autoridade policial, ela espera para fazer, por exemplo, o flagrante. Ela tem que buscar mais provas, tem que ficar caladinha para buscar provas. Então, para isso, ela vai inclusive embarcar junto com o criminoso e esperar que o criminoso chegue lá, por exemplo, no caso aqui na Bahia, para que possa prender não só o que embarcou o entorpecente, mas aquele que também veio a ser o destino final daquela droga. E aí ele prende duas e não só uma. Então é muito mais inteligente e para fins de investigação é muito mais razoável que se aguarde. Então, essa ação ela é controlada. E qual é o conceito final que vocês devem ter em mente? É uma técnica especial de investigação. Também não é qualquer autoridade policial que sabe fazer, tá? Segundo, tem que ser por meio de uma autoridade policial ou administrativa. E aí você pode dizer, mas professora, quem são as autoridades administrativas que poderiam fazer essa ação controlada? A Receita Federal, as corregedorias, ok? Então, preste atenção, mesmo percebendo que existem indícios de prática de um ilícito em curso, né, ele retarda, ele atrasa, posterga a intervenção nesse crime, para só intervir depois. Qual é o objetivo? Conseguir coletar mais provas, descobrir mais quem são os coautores, os partícipes dessa empreitada criminosa e, melhor ainda, recuperar o produto, o proveito da infração, resgatar com segurança, inclusive, eventuais vítimas. Então, a ação controlada é também chamada de flagrante prorrogado, flagrante retardado ou flagrante diferido, ok? Então, preste atenção. Para fins de concurso, flagrante prorrogado é possível? Sim. Nada mais é do que proveniente de uma técnica de investigação chamada de ação controlada. Então, o parágrafo 6º da lei, ela diz, inclusive, que para a apuração desse crime é perfeitamente possível a utilização de ação controlada. Só que também ela fala de uma outra possibilidade, que é uma outra técnica de investigação que também é muito importante e forte. Realmente ela é muito, digamos assim, proveniente daquela inteligência, né, da polícia, no sentido de vai infiltrar agentes para que justamente possam buscar mais e melhores informações, inclusive trazendo o combate ao crime. Então, essa infiltração de agentes nada mais é de que é uma técnica investigativa de combate ao crime organizado.
E aí, esse crime organizado, todo mundo sabe que é algo que desafia a sociedade, desde muito antigo tempo da antiguidade até hoje em dia. Então, os criminosos, eles se organizam para a prática de diversas modalidades do crime, como eu já falei, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, contrabando, descaminho, cometimento de crimes vários contra a administração pública, como a gente sabe, a gente viu corrupção, concussão, desvio de verba pública, crimes virtuais, pirataria. Então são várias enormes quantidades de crimes que eles possam ser maquiados na lavagem de dinheiro. Então, por conter essa criminalidade difusa, passou-se a observar que diante desses desafios, né, porque os criminosos estão cada vez mais bem elaborados, mais bem organizados. E isso dificulta as investigações. Então, quando se tem essa técnica de infiltração de agente, que a gente vê em filmes, né, inclusive em muitos filmes policiais, em que um agente policial ele se infiltra ali naquela organização criminosa, ele passa a integrar, obviamente de forma disfarçada, fazendo parte daquela associação, daquela organização ao crime. Mas para quê? Para poder buscar informações, para poder trazer mais informações materiais, provas para aquela investigação. Então, a infiltração de agente, como bem falado, é a introdução de agente público de forma, obviamente, dissimulada, com finalidade de quê? Investigar, buscar provas e informações, tá? Em onde? Numa quadrilha, num bando, numa organização criminosa, numa associação criminosa ou ainda em determinadas hipóteses, como por exemplo no crime de drogas, no âmbito social, profissional ou criminoso do suposto autor do crime, a fim de que possa obter provas e que possibilite de forma muito mais eficaz prevenir, detectar, reprimir e combater, acima de tudo, ao tráfico, ou, no caso como um todo, aquela atividade criminosa por eles. Então, nada mais essa questão da infiltração de agentes dos policiais, ele é muito interessante, que lembra que no começo da aula eu falei da Convenção de Palermo? Veja, essa convenção, ela é contra o crime organizado transnacional, tá? E ela foi lá em 2000, no ano 2000, foi ratificada pelo Brasil em 2004. Então, essa Convenção de Palermo, que trata do crime organizado, ela estabelece normas de cooperação para quê? Para enfrentar ao crime organizado transnacional, ou seja, internacional. E aí ele define o conceito de organização criminosa, etc. e tal. E o que é interessante é que lá dentro ele menciona, na própria Convenção de Palermo, que é de 2000 e que o Brasil ratificou no Brasil em 2004, lá no artigo 20 dessa convenção, ele prevê a possibilidade de operações de infiltração por parte das autoridades competentes no seu território, a fim de combater eficazmente a criminalidade organizada. Então perceba, veja, numa convenção de 2000, que foi ratificada em 2004 pelo Brasil, no artigo 20, ela já previa a possibilidade de infiltração de agentes, tá? Então, possivelmente... Agora, obviamente, a gente sabe que é algo que tem que ser muito bem trabalhado. Por quê? Porque essa questão de infiltração, ela realmente é algo que é muito, extremamente perigoso para aquele agente público que está infiltrado naquela organização. É o que a gente vê nos filmes, né? Principalmente americanos, né? Essas questões aí, e que são reais e bem possíveis no âmbito da nossa realidade. Então, veja, o que acontece? Essa infiltração de agentes também é prevista, por exemplo, na lei de drogas. Lá na lei de drogas, por exemplo, lá no artigo 53, ele fala que em qualquer fase da persecução criminal, tá? É permitido mediante a autorização do juiz, tá? Preste atenção. Então, veja, a infiltração de agentes na lei de drogas, lá no artigo 53, inciso 1º, ele menciona que em qualquer fase do processo
em relação a esses crimes de drogas, né, que está falando da lei de drogas, é permitido, agora obviamente, desde que esteja autorização do juiz e ouvido o Ministério Público, o quê? A infiltração por agente de polícia em tarefas de investigação constituída pelos órgãos especializados pertinentes. Então percebam, é possível? Sim, é possível a infiltração de agentes, porém tem que ter a autorização do juiz e tem que, antes do juiz autorizar, o Ministério Público tem que dar um parecer. Então, gente, essa questão da infiltração, ela tem grande relevância, inclusive na própria lei de drogas. É interessante que a nova lei do crime organizado, ela também prevê a infiltração de agentes. Então percebam, a infiltração de agentes também é previsto na criminalidade virtual. A gente sabe que tem recentemente uma lei 13.441 de 2017 que alterou o Estatuto da Criança e Adolescente. Então essa lei de 2017, que alterou o ECA, ela passou a prever a infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente. Então veja, até o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, ele foi alterado por uma lei de 2017, ou seja, uma lei recente, prevendo a possibilidade de infiltração de agentes de polícia na internet para investigar os crimes contra a dignidade sexual dos menores. Então, assim, gente, essa nova lei, ela passou a prever essa infiltração com o objetivo justamente de buscar mais informações. Então, essa infiltração de agentes, ela é extremamente importante, ampla e já está prevista em várias legislações extraordinárias, ok? Então, isso aqui é muito importante que vocês lembrem, tomem conhecimento. Voltando aqui para a lei, deixa eu tentar aqui achar, já me perdi em relação à nossa lei, só um momento. Um pouquinho, pessoal, que eu perdi aqui, eu estava com a lei aberta e simplesmente fechou aqui. Mas é importante que vocês coloquem em mente, tá? Enquanto eu estou procurando aqui, é importante que vocês coloquem em mente de que a gente está falando da lavagem de capital, a gente está falando da lei 9.613 de 98 e que a própria lei de 98, em que houve uma alteração em 2012, ela prevê também a infiltração de agentes, tá certo? Pronto, estou abrindo aqui. Prevê também a infiltração de agentes. E está onde, professora? Lembra, está no parágrafo 6º do artigo 1º da lei que a gente está estudando, que é a de 98, referente à lavagem de capitais. E aí, gente, o capítulo 2 da lei, ele vai dispor sobre o processo, como ocorre o processo e julgamento desses crimes. E aí é importante que vocês percebam de que é muito bem visto a forma do processo e julgamento. Percebam também de que no artigo 2º nós temos o inciso 1º e 2º que fala que esse procedimento, como é que ocorre o processo? Obedece às disposições relativas ao processo comum dos crimes punidos com reclusão e da competência do juiz singular. E o inciso 2º fala que, independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento. Então, é importante mencionar justamente essa situação de que, mesmo que eu pratique um tráfico de drogas,